Então chegamos ao encontro de hoje, finalmente. Forte para permanecer. Buscando o ritmo e hábito de vida de Jesus para permanecer com leveza e coragem mesmo em meio ao caos. Então, o que a gente estava falando até agora era que a gente precisa diariamente se despir do nosso antigo jeito de ser, né? Do nosso antigo caminho, do jeito de ser daqui agora, e aprender a nos revestir e praticar o jeito de ser do céu. Então, o jeito de ser do céu é o jeito de ser de Jesus, né? E aí aqui a gente tem algumas comparações de como esses jeitos de ser são muito diferentes um do outro. A grande questão aqui não é a gente pegar essa lista de atributos de Jesus e falar o seguinte: ok, agora eu vou tentar ao máximo ser como Jesus. Essa é a forma como a gente é ensinada muitas vezes, que é, Jesus era paciente, então, da próxima vez que algo me tentar ser impaciente, eu vou tentar muito ser paciente, como Jesus. E naquele momento eu vou tentar me conectar com o Espírito de Jesus para me dar força e sabedoria para eu ser paciente. Essa é uma abordagem de como se despir do seu jeito de ser do aqui e agora, aprender e praticar o jeito de ser do céu. Existe uma outra forma, que é treinar ser como Jesus. E aí, o que acontece quando você treina ser como Jesus? Eu aprendo que Jesus era paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou praticar diariamente hábitos que vão indiretamente treinar e moldar a paciência em mim. Lembra que a disciplina é algo que eu faço, que eu consigo fazer diretamente para que eu consiga ter resultados indiretos. Então, o que eu vou incorporar no meu dia a dia? Eu percebo, cara, eu sou uma pessoa impaciente. O que eu preciso incorporar no meu dia a dia? Hábitos que me treinem a ser uma pessoa paciente. E isso não vai fazer com que eu gere a paciência em mim, mas vai fazer com que eu continuamente esteja numa posição em que a paciência pode ser formada em mim, tá? Então, alguns hábitos, por exemplo, que podem formar paciência em você. Jejuar, escolher desacelerar, escolher a fila mais longa do supermercado, sabe? Escolher estar em silêncio. E aí eu estou treinando um atributo de Jesus em mim, e eu estou treinando ao mesmo tempo os meus ouvidos a estarem atentos ao Espírito de Jesus e o meu corpo disposto a se submeter ao Espírito Santo de Jesus e não aos meus impulsos. Quando eu treino ser como Jesus, na hora que eu preciso da paciência, ela já está sendo formada em mim. Eu estou colaborando para que a paciência seja formada em mim. Não é algo que eu tento com o meu esforço ter na hora que eu preciso ter. É algo que eu intencionalmente estou praticando ter, porque eu sei que esse é um atributo de Jesus, e eu estou colaborando com o Espírito Santo de Deus para que esse atributo seja formado em mim, tá? Então aqui, quais são os hábitos de mente, corpo e coração que moldam e treinam o nosso jeito de ser no jeito de ser de Jesus? Eu gosto de dividir esses hábitos em três grupos, né? Um é de esvaziar do meu ego e do jeito de ser do aqui e agora. Então, são hábitos em que eu me retraio, né? É eu ter tempo em silêncio, sozinha, é eu praticar o jejum, a simplicidade, são hábitos de negação, são hábitos que treinam a negação em mim, que me treinam a ser uma pessoa que vai escolher se esvaziar e se negar, tá? E aí tem hábitos de preencher, né, do conhecimento da vontade de Deus e do poder do Espírito Santo, que é a oração, a leitura da palavra, a contemplação, a meditação, a memorização, a comunhão, o partir do pão, né, a palavra ensinada em conjunto, o encorajamento, a celebração mútua. E eu tenho hábitos também de me derramar em amor sacrificial pelo outro.
hábitos de serviço, de perdão, de cura, de ensino, de generosidade. Agora, de novo, a nossa tendência humana é a gente olhar para isso daqui como uma lista de afazeres, tá? Não olhe para isso como uma lista de afazeres do tipo, nossa, eu mal consigo ler a minha Bíblia, você está dizendo que eu preciso praticar todos esses hábitos de vida. Não, 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 não. Por quê? De novo, Jesus não veio para nos dar uma série de regras a serem seguidas. Isso daqui a gente tem que olhar como uma caixa de ferramentas, tá? Uma caixa de ferramentas que eu vou, aos poucos, incorporando na minha vida. Não adianta você dizer do dia, não, agora eu vou ser uma pessoa que eu faço tudo isso, do dia para a noite. De novo, não é do dia para a noite. Então, escolha uma e fale, esse vai ser o hábito que eu vou incorporar na minha vida, com a graça de Deus. E eu vou treinar esse hábito. E quando eu tiver incorporado esse hábito, eu vou para o próximo hábito. E por aí vai. E aí, veja, então, isso daqui como uma caixa de ferramentas e como uma caixa de remédios também, tá? Então, em que sentido? Para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Então, ficar em silêncio sozinha, aqui no meu quarto, lendo a minha Bíblia, não é disciplina para mim nenhuma. Tipo, eu não preciso me esforçar nem um pouco para isso. Talvez, é claro, agora que eu tenho filhos, é uma disciplina no sentido de priorizar ter esse tempo e de fechar a porta e dizer, agora é meu tempo, chega. Porém, não é algo que é um esforço para mim. Não é uma disciplina, é algo que vem naturalmente. O que é uma disciplina para mim, o que é um hábito que eu preciso priorizar e colocar na minha agenda e falar, isso aqui é algo que eu vou desenvolver, que eu vou tentar incorporar na minha vida, são os hábitos mais ligados ao temperamento extrovertido, de comunhão, de estar com outras pessoas, de encorajar outras pessoas e permitir que outras pessoas me encorajem. Então, olhe como uma caixa de remédio. Então, você fala, se o meu pecado é o egoísmo, então eu vou praticar intencionalmente a generosidade. Intencionalmente. Porque esse vai ser um remédio para intencionalmente, continuamente me tirar desse lugar para o qual eu vou sendo influenciada sem que eu perceba, tá? Por outro lado, se meu pecado eu tô sempre no vamos ver, no auê das pessoas e tal, eu vou intencionalmente tirar um tempo para estar sozinha e por aí vai, tá bom? Então, não olhe que a Mari falou, você acha que tem uma ordem para começar os hábitos ou é singular para cada um? Legal essa pergunta, Mari. Eu acho que existem alguns hábitos, sim, que são hábitos meio que centrais para nossa... que são hábitos base, tá? Que são eles o hábito da oração e da leitura, que eu acho que tem que ser acompanhados do silêncio e da solidão, tá? Eu acho que esses são hábitos básicos, assim, hábitos básicos de você tirar um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra para estar sozinha, em silêncio diante de Deus. E se eu pudesse dizer também um outro hábito que eu acho que tem que ser básico é você ter uma pessoa, não precisa necessariamente ser já logo de cara uma comunidade, mas você ter uma pessoa com quem compartilhar a jornada, tá? Você compartilhar a sua vida com Deus. Daí você consegue meio que ir trabalhando todos os pilares da transformação, tá? Eu diria para começar por aí, tá bom? E aí, vamos para uma parte que eu gosto muito, que é, a gente viu os hábitos, né? E aqui, esses hábitos, o que eu acho legal a gente perceber é que eram hábitos da vida de Jesus, tá? Jesus praticava isso daqui. São hábitos que ele tinha. Ele, sendo Deus, em forma de homem, tirava tempo para estar sozinho, em silêncio e oração. Ele aprendeu a lei, né? Ele aprendeu a palavra de Deus. Então, são coisas que ele modelou pra gente como um estilo de vida de alguém
que é guiado pela vontade de Deus, tá? E que a gente precisa incorporar como estilo de vida.